Fala pessoal, hoje eu vou te explicar que nem toda certeza que você tem é verdade. E isso é tão forte, isso é tão enraizado dentro da gente que isso interfere a tua vida toda. Então, eu tive uma semana bem pesada, as últimas 2 semanas foram bem pesadas, por quê? Porque meu pai faleceu e eu tive que retornar ao Brasil para ajeitar algumas coisas, questões burocráticas, o próprio velório com meu pai tive que organizar a questão do velório, tive que ir cuidar das partes burocráticas, resumindo. E todo mundo que passa por isso sabe que é extremamente complexo você passar porque você tem um lado emocional, o teu lado pessoal. Eu era uma pessoa que tinha um relacionamento muito próximo ao meu pai, falava com ele praticamente todo dia, trabalhávamos juntos, inclusive. E uma perda, ela faz a gente realmente pensar e a gente se aprofundar nas coisas. E, claro, eu continuo pensando e ainda continuo meditando muito sobre isso. E a própria palavra fala, se você pegar Salomão no livro de Eclesiastes, ele fala que melhor é uma casa de luto do que uma casa de festa. Por quê? Porque ele realmente, a gente medita nisso. E ele coloca que a gente tem que levar a morte a sério. Então, por quê? Porque a gente começa a valorizar a vida. E baseado nisso, o que eu pensei? Eu já voltei, cheguei na empresa e cheguei com um monte de metas novas, um monte de ideias novas estabelecidas. E aí, conversando com um dos meus coordenadores, ele chegou: Andreas, pô, da onde que você vem com esses conceitos? E, na verdade, são conceitos simples. E um dos conceitos que eu quero colocar para vocês, que eu vim, que trouxe uma meta, e no meu setor, o mercado está em baixa, principalmente no mercado brasileiro e aqui. E aí me ligou um concorrente essa semana, e aí, como é que vocês estão? Eu falei, cara, estou crescendo. 30% de novo e estou com problemas de luxo, de crescimento. Eu não sei como é que nós vamos fazer, estou precisando encontrar um lugar maior, estou precisando de espaço, estou com dificuldade nisso. E aí ele, cara, mas como é que você pode? Aí eu falei, olha, simples, porque eu trabalho com umas outras, eu criei para mim conceitos diferentes. Então o primeiro conceito que eu acho errado que é ensinado no mundo, você tem que fazer uma reserva financeira para os tempos difíceis. Que mané é tempo difícil? Eu não trabalho para tempo difícil. Aí você vai falar, aí eu estava conversando com ele, mas cara, como que você faz? Todo ensino básico que você vai aprender é o seguinte: se você não quer quebrar, isso é um conceito de Harvard, se você quer manter tua empresa bem, a tua vida particular, você precisa de 6 meses de reserva na tua empresa e 12 meses de reserva particular. Baseado nisso, vamos lá, tenho 6 meses de capital de giro para manter minha empresa em 6 meses. Só que se eu cresço 30%, esqueça essa reserva, você vai até começar a ter problema de fluxo de caixa. Por quê? Porque se você cresce 30%, que nem eu fabrico equipamentos, eu tenho que comprar mais eletrônica. Imagine, são 30% a mais pedidos entrando, eu tenho que comprar para produzir esses pedidos. E aí, eu tenho que botar capital lá na frente para isso. Com isso, eu tenho que aumentar a minha capacidade de equipe, eu tenho que contratar mais gente, 30% mais capacidade de produção. Então, isso é um fluxo constante. Você acha que você vai ficar olhando para a reserva? Você está focado em crescer, cara. Então, o meu fluxo não é de reserva, meu fluxo é de crescimento. E eu foco para crescer. Então eu não fico fazendo reserva. Então, uma coisa que eu quero ensinar para vocês, todo multimilionário que eu tenho observado, o cara não fica pensando em reserva. Você pode até conhecer a pessoa que tem lá seus 4, 5 milhões, ele consegue fazer, ele chegou lá fazendo a reservinha dele. Agora, uma pessoa multimilionária, tô falando do cara grande, tá? Ele não tá focado nisso. Por quê? Porque ele não tem tempo para ficar falando de reservinha. Ele tem que focar no quê? No desenvolvimento e potencialização do negócio dele. Daí você não fica com essa mentalidade errada. E essa mentalidade é uma mentalidade, então é um conceito que colocaram, é aquela certeza que você tem, não, eu tenho que criar minha reserva para os tempos difíceis. Então você não tem que criar a tua reserva, você tem que focar em crescer. Primeiro, mudar isso é um bloqueio, porque querendo ou não, você está profetizando, tempos difíceis virão. E você vai ter tempo difícil, porque você está criando tua reserva para esse tempo difícil. Ok? E baseado nisso, aí eu sentei com eles conceitos básicos. Qual é a nossa meta? Vamos definir um alvo. Não precisa ser meta, mas vamos definir um alvo. Então, nosso alvo é crescer, chegar lá, tal. Ok, qual é a nossa realidade para a gente chegar lá? Qual que é a nossa realidade? Consciência de realidade. E qual é o processo que eu preciso seguir? É bem simples. E é baseado nisso, nesse conceito que eu queria colocar para você. Faz isso. Você pode fazer isso na tua empresa, na tua vida pessoal. Esses são conceitos de coaching básicos e que as pessoas não usam. Então, ressignifica algumas coisas na tua cabeça, ressignifica essa questão, principalmente de olhar a coisa sempre pelo aspecto negativo. Por quê? Porque eu vejo o seguinte, a Bíblia fala que o amor, ele lança fora todo medo. Então a primeira pergunta que eles fizeram: Andreas, como é que você consegue estar tão envolvido no teu negócio? Teu pai acabou de falecer, como que você consegue isso? É muito simples, eu me sinto amado por Deus.
E se eu sou amado por Deus, o amor lança fora todo medo. Então você não tem medo. O medo, isso é uma coisa importantíssima. Então você tem que aprender a lidar com isso. Por quê? Porque as pessoas falam, ele vai no médico, o médico dá um... O médico, ele sempre vai fazer da seguinte aspecto, ele vai olhar, ele não sabe, aí ele vai pedir para você uns exames, e aí baseado nesses exames, ele vai tentando até chegar no ponto, ok? Nada contra os médicos, mas o fato é que daí você pega um laudo médico e você põe aquilo como uma verdade absoluta na tua vida. E eu prefiro pensar de maneira diferente. E eu já olho as coisas num fundo do aspecto. O que Deus fala sobre mim? Não, eu tenho um propósito, isso eu não vou tomar como uma verdade e eu confio em Deus plenamente. E aí você volta no médico e muda o cenário. Mas por quê? Porque você está com uma crença diferente, você não toma aquilo como uma verdade. Então, isso é questão com o médico, isso é questão... financeiro. Você acha que todo mês para mim é normal, que a gente cresce todo mês? Não, mas eu tenho uma certeza, eu confio. Eu sei que eu sou amado por Deus e sei que Deus vai resolver as coisas por mim. Eu descanso, eu fluo nisso. Então, claro, perdi meu pai, é triste, claro que é triste, mas eu sei, eu aprendi isso com ele. Então, eu sei que meu pai está bem, por quê? Porque ele tinha um relacionamento, ele tinha um lifestyle com Cristo. E isso faz com que você tenha certeza de que ele está bem, essa esperança que está bem, e eu me sinto amado. O amor lança fora todo medo. Então eu não tenho esse medo. Então sempre esse pensamento mais negativo é você que traz isso. Salomão fala que a nossa boca, ela é fonte de vida e morte. Então você pode declarar fontes de vida ou fontes de morte. E isso tem a ver com o que você pensa. Então, que nem hoje eu estou aqui, um verãozão bonito na Europa, olha que coisa linda. Então, eu estou curtindo esse dia, celebrando um coração grato. Por quê? E eu resolvi fazer isso aí, porque exatamente para mostrar... Pô, às vezes eu olho com algumas pessoas, converso e falo, não consigo acreditar que esse mindset está tão enraizado. Então, eu quero compartilhar isso com vocês, para que você pense, comece a fazer perguntas. Porque, assim, um tempo que nem eu estou passando agora, eu faço muitas perguntas para mim mesmo. Para ver, para quê? Para mudar meus pensamentos. Porque a gente precisa mudar o mindset, é isso que vai mudar, a gente muda por dentro. E se nós queremos crescer, nós temos, como eu sempre falo, nós temos um processo. Eu tenho um alvo, eu sei que eu tenho um processo até chegar lá. E muitas vezes eu nem sei como chegar. Então, quem são as pessoas que eu preciso conectar? O que eu preciso fazer? Quais são as pessoas que... Cada um tem sua realidade, né? Mas assim, ponha teu alvo, veja a tua realidade, veja o que você precisa, as oportunidades que você tem lá dentro. E aí você vai caminhando. E tira esse pessimismo, porque é um processo, é simplesmente um processo. Você vai chegar lá, só que você tem que acreditar e você precisa cultivar um relacionamento com Deus. Porque se você se sentir amado, o amor lança fora todo medo. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com outros também. E vem comigo, que juntos nós vamos fazer acontecer. Um forte abraço.